Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então falar sobre movimento e repouso, certo? Ah, Emanuel, isso é muito fácil, não precisa explicar isso não. É tão fácil, vamos imaginar a seguinte situação. Quando um corpo está parado, ele está em repouso. Quando está em movimento, ele está em movimento. Quando está se mexendo, né? Está em movimento. Simples assim, não precisa mais explicar não. Acaba por aí a aula, beleza? Mas não é bem assim, galera. O que é que acontece nessa situação aí? Realmente, a noção de uma forma geral é essa. Mas vamos agora para uma forma mais complexa. Vamos imaginar que você vai no carro de algum familiar seu, vai dirigindo. E você vai com uma pessoa no banco de trás ou com outro passageiro. E você vai ali conversando, dialogando com aquela pessoa. Você e aquela pessoa estão parados, correto? Em relação a quê? Porque se eu estou no meio da rua, vocês passam no carro, para mim vocês estão em movimento. Mas para vocês dois, vocês estão parados. Então, é relativo. Então, a diferença de movimento e repouso vai depender sempre do referencial, de quem está observando a situação. Vamos imaginar a seguinte situação. Um móvel, ele estará em movimento ou em repouso sempre dependendo do referencial adotado. Para a mesma situação, podemos ter ambos os procedimentos. Por isso que depende do referencial de análise. Por quê? Porque no caso, para você, vocês dois estão em repouso. Para mim, vocês dois não estão em repouso. Vocês dois estão se movimentando, certo? Num determinado instante, um corpo pode estar em repouso em relação a um certo referencial e em movimento em relação a um outro referencial. A mesma situação, certo? Mas vamos definir, antes de mais nada, o que é repouso e o que é movimento, certo? Definição de repouso, então. Repouso, consideramos como repouso quando não há variação ou alteração da posição em relação ao referencial adotado. Você, em relação à pessoa que está ao seu lado, não tem variação de distância. Então, para você, vocês dois estão em repouso. Então, para você, a análise é que você está em repouso, beleza? Sabendo disso, nós temos então que a posição, esse espaço entre eles, vai sempre se manter constante ao longo do tempo em relação a um certo referencial. Com isso, então, não se existe um movimento absoluto, certo? Já que a gente então definimos o que é repouso, então o que é movimento? Movimento nós dizemos que é quando um corpo se encontra em movimento, sempre que sua posição ao longo do tempo vai sofrer variação, modificação. Como assim? Na minha situação, para mim, vocês dois estão em movimentos. Por quê? Porque a cada instante que eu vejo vocês se deslocando, certo? Vocês estão se afastando de mim ou se aproximando de mim. Então, isso é uma variação ou uma alteração da posição, certo? Em relação à minha pessoa como referencial, certo? Porém, para vocês, estavam em repouso. Vamos imaginar então um caso 1. Pedro está sentado no chão, parado no acostamento de uma estrada. Ele está sentado aqui de boazinha e tal na garoa. E vou colocar aqui até uma sombrazinha para ele, né? Para não ficar no sol, né? Aqui um pé de planta aqui para ele ficar na sombrazinha, só descansando e tal. Com uma aguinha de coco aqui, ó, um canudinho e tal, para beber uma aguinha de coco. Então ele está aqui descansando, certo? Aqui nesse acostamento.
Aí vamos imaginar aqui que você vai no Uber, certo? Aí você vai estar indo para o shopping, passear ou em algum canto do tipo. Você vai no Uber aí, ó. Você vai o motorista e você. Então, vamos imaginar a seguinte situação. O que é que Pedro consegue observar? Ele consegue observar que você e o motorista do Uber estão se locomovendo. Vamos chamar então de B, Bruna, e C, Camila, certo? Vamos imaginar que seja a motorista do Uber e transportando Bruna, certo? Nós vamos conseguir observar que Bruna e Camila, para Pedro, que está sentado no chão como referencial, elas duas estão se movendo, porque a cada instante Pedro está vendo vocês em um local diferente, certo? Ele está vendo vocês em um local diferente. Então, para Pedro, vocês duas, Camila e Bruna, estão se movendo. As duas pessoas estão se movendo. Mas para Bruna e Camila, ambas estão em repouso, certo? Para elas duas. Se Camila olhar pelo retrovisor, Bruna vai estar em repouso. Se Bruna olhar para frente, no caso para o banco do motorista, vai ver que Camila está em repouso, certo? Então, ambos nessa situação, tanto Camila quanto Bruna, está vendo, no caso, elas em repouso, uma em relação à outra. Contudo, Bruna e Camila passaram a olhar para fora, viram ali Pedro muito de boa, ali no pezinho de coqueiro dele, tomando aquela aguinha de coco, bem geladinha e tal. Eles foram analisar Pedro. Elas observaram que ele está em repouso, pois não há variação de movimento relativo. O que é que isso quer dizer, Manuel? O que é que você quer dizer? Manuel, mas não está tendo variação de distância aqui, eu não estou ficando distante dele? Sim, só que a variação de movimento, ela não é relativo. Não há essa variação relativa. O que é que isso quer dizer? Vamos imaginar então que Pedro tivesse se locomovendo aqui para a mesma direção do carro, certo? Se Pedro tivesse bebendo água aqui em pé e andando e tal, Pedro está aqui, ó, caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Aí Pedro está indo aqui, ó, nessa direção, andando para lá, certo? E tá Camila e Bruna vendo ele andando. Aí, no caso, ela já passaria a ver que ele estava em movimento. Por quê? Porque apesar da variação de distância ainda ser bem maior, por quê? Porque o carro vai muito mais rápido do que uma pessoa, mas ele está também se locomovendo, certo? Digamos assim, diminuindo essa distância, certo? Que está sendo ampliada a cada instante. Então, por esse motivo que inicialmente, se for considerado aqui Pedro debaixo do coqueiro bebendo aguinha de coco, não há movimento relativo, beleza? Definido então, vamos agora para um segundo exemplo. Vamos observar que para o mesmo caso, só para a gente ter noção de quanto, dependendo do referencial, teremos análises distintas. Vamos analisar então a Terra e o Sol, certo? A Terra e o Sol, se o referencial for o Sol, a Terra gira em torno ao seu redor, certo? Mas, se no caso nós estivéssemos no Sol, certo? Vamos imaginar que nós estamos no Sol. Usa aí imaginação, certo? Muita imaginação. Nós estamos no Sol. Então, a Terra, ela fica como se estivesse rotacionando em torno do seu eixo, certo? Porém, se nós adotamos como referencial a Terra, nós estamos na Terra, nós vemos o Sol como? O Sol se movimentando, como se o Sol estivesse se movendo, certo? Ao redor da Terra, beleza? Então, basicamente é isso, diferenciar todas as ideias aqui
nesse caso 2 e no caso 1, elas estão corretas, pois o conceito de repouso e movimento sempre depende do seu referencial, beleza? Basicamente, a questão de repouso e movimento é mais para que a gente tenha noção aí e saiba diferenciar, que precisamos sempre saber qual o referencial estamos adotando, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos nas próximas videoaulas.